E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e também fazer o seu questionamento para a próxima edição. Só fugindo um pouquinho do protocolo, que eu tô publicando esse vídeo no domingo, dia 6 de outubro, né, que é dia de eleições, né, eleições municipais aí, vereador, prefeito, no caso aqui de quem está em Minas Gerais, tem também uma votação da bandeira aí, se muda a bandeira ou não, enfim, não importa qual seja o seu alinhamento político, tá, vote com consciência, procura direitinho, né, quem é a pessoa que você está colocando o seu voto aí, tá, para que seja uma pessoa que realmente possa te representar durante os próximos 4 anos, beleza? E o segundo disclaimer desse vídeo, né, também pedindo para que seja feito com responsabilidade, é a questão da Betfair, tá? Que é patrocinador aqui do canal 6x1, patrocinador master do Cruzeiro também, e se você gosta de fazer apostas esportivas ou pretende conhecer, eu te recomendo a fazer isso pela Betfair porque tem ofertas interessantes. Por exemplo, entrando aí pelo link da descrição, se você ainda não é cliente da Betfair, pode receber um bônus de até R$600 em aposta grátis, tudo isso dependendo do sucesso ou não das suas apostas esportivas, tá? Se você fizer uma aposta que deu bom, né, você ganhou a aposta, o dinheiro é seu. Se você perder, a Betfair te dá o valor restituído ali no valor de R$15 pelos primeiros 40 dias. Tá tudo muito bem explicadinho nos termos e condições para que você possa aproveitar ao máximo esses benefícios, tá bom? Então fica sempre atento às promoções, né? Aproveita, que isso é sempre muito bom, mas o que é sempre importante lembrar, em apostas esportivas são para maiores de 18 anos, né? Para maiores de idade, para serem feitas com responsabilidade, não é investimento, você não vai ficar rico, tá? É algo para se divertir. Começo com a pergunta do Adley Martins. Falamos muito do trabalho autoral do Diniz, um técnico de posse de bola e volume de jogo, mas há uma tática em que ele prefere jogar ou se adapta aos jogadores que tem no elenco? Adley, obrigado pela pergunta. O que a gente vê de mais notável, né, de tática assim nos trabalhos do Fernando Diniz é realmente a movimentação dos jogadores, tá? Ele não é um técnico adepto de jogar muito com linha de 3 zagueiros, ele normalmente joga com linha de 4 na defesa, 2 zagueiros e 2 laterais, mas tem aquela movimentação natural do volante voltar, fazer saída de 3, espetando muito os laterais para que eles possam dar amplitude de jogo. Ele é um técnico que normalmente vinha trabalhando no Fluminense e no próprio São Paulo com jogadores que apareciam pelos lados, né, meias que jogavam pelos lados juntamente com os laterais, tá? É um técnico que já jogou com dupla de ataque, o São Paulo dele, por exemplo, nos melhores momentos, tinha Luciano e Brenner funcionando como dupla de ataque. No Fluminense ele já tinha normalmente o Germancano, em outras oportunidades Germancano junto com John Kennedy, dupla de ataque também. Então o Fernando Diniz, ele é um cara que ele usa muito 4-2-3-1, ele usa muito 4-4-2 e diversas variações, porque a grande questão do Diniz não é uma tática, é a lógica da postura dos jogadores dentro do jogo. Aquela questão dos atletas estarem sempre envolvidos, sempre se aproximando para fazer o jogo fluir, tá? Mas eu diria que se tem algum parâmetro tático, algum desenho assim, que ele normalmente tem mantido, né, pelo menos nos trabalhos em elite, é essa questão da linha de 4 na defesa. O resto ali, posicionamento de volantes, 1 volante, 2 volantes, 3 volantes, tudo isso ele já utilizou em algum momento. Ele gosta de ter a figura de um meia, né? Era o Paulo Henrique Ganso, em outro momento o Igor Gomes fez esse papel para ele no São Paulo, o próprio Gabriel Sara também conseguiu em alguns momentos, né? Então assim, é um técnico que tem variações, tá? O Diniz acaba se adaptando e encaixando o time de acordo com o que ele tem à disposição, mas o que ele não abre mão, né, é aquela questão dos princípios que para ele são inegociáveis, a coragem, né, a solidariedade dos jogadores ajudarem um ao outro, de ter fome e tudo mais, enfim, mas taticamente ele é um técnico mais maleável. O Henrique Alves pergunta, na sua opinião, quais jogadores do atual elenco do Cruzeiro podem ter mais dificuldade e os que podem agregar muito ao estilo de jogo do Diniz? Henrique, obrigado pela pergunta. Eu acho que os jogadores que vão ter mais dificuldade são aqueles jogadores que não têm uma movimentação tão interessante, jogadores que são um pouco mais pesados, tá? E quando a gente fala nisso, naturalmente um nome que vem à cabeça é o do Wallace, que até no último jogo participou como zagueiro e, na minha opinião, entrou bem na partida, tá? Mas tem o Wallace que pode fazer esse papel.
Jogadores que eu não sei como vão se adaptar ao estilo do Fernando Diniz, Lucas Silva e Ramiro, tá? Eu acho que o Ramiro é um jogador que vai ter bastante dificuldade, o Lucas Silva que é um jogador de pouca mobilidade também, né? E isso pode pesar inclusive numa renovação de contrato desses atletas ou não, que eu acho que seria interessante que não renovassem. Lá no ataque, o Dineno só volta depois de muito tempo, né? Mas é um jogador que eu também tenho um pouco de dúvida se ele funcionaria bem com o Fernando Diniz, tá? Agora esses jogadores que têm um pouco mais de movimentação, de velocidade, os laterais, esses aí eu acho que todo mundo vai jogar. Os zagueiros do Cruzeiro eu acho que eles têm condição de render bem no modelo de jogo do Fernando Diniz. Ah, mas o Zé Ivaldo tá errando muito, o Vidalba quase entregou um gol. Sim, mas acontecem, gente, erros acontecem, ainda mais num momento que tem um pouco mais de uma semana que o técnico chegou, 3 jogos no período, treinou-se muito pouco, tá? Mas eu acho que são atletas adaptáveis. Então, no final das contas, assim, eu acho que a maioria dos atletas do elenco atual do Cruzeiro, eles podem ser melhorados, tá? Quase todos aí eu acho que tem alguma coisa para evoluir. O Matheus Vital vai virar um craque? Não acredito nisso, mas eu acho que ele pode ser um pouco mais útil do que ele foi até agora. Acho que o Matheus Pereira é um jogador que pode evoluir bastante. O Marlon é um cara que já trabalhou com o Diniz, eu tinha um pouquinho de dúvida, mas acho que esse início dele pelo Cruzeiro até tem sido ok, né? Deu até uma assistência lá no primeiro jogo, inclusive. A rapaziada do ataque ali, o Lautaro era um jogador que eu tinha um pouco de dúvida, mas acho que ele tá conseguindo participar bem do jogo, né? Fazer o jogo fluir e tudo mais. O problema dele tem sido na cara do gol na hora de finalizar. O Caio Jorge acho que é um cara que vai ser muito potencializado. O próprio Gabriel Veron é um cara que, se ficar no Cruzeiro, eu acho que pode evoluir bastante também, né? Embora tenha essa questão de um envolvimento baixo no jogo, às vezes fica ali meio alheio, né? Taticamente tem que ter um pouco mais de compromisso, tá? Enfim, eu acho que deu pra falar basicamente os jogadores que eu acho que mais se destacam aí, mas não acho que o Fernando Diniz vai chegar jogando atletas assim, não quero trabalhar com esses caras. Ele vai tentar trabalhar com todo mundo e aí a gente verá no dia a dia, né, no jogo a jogo, quem é que vai conseguir se potencializar ou não. O Anderson Rodrigues Martins pergunta: você acha que a base vai ser aproveitada no ano que vem? Acho muito vacilo deixar muitos jogadores estourarem a idade de base sem testar no profissional. Os moleques passam a ficar num limbo, porque dificilmente conseguem algum time bom. Anderson, obrigado pela pergunta, concordo com você, também acho que é muito errado o clube levar um atleta de base até o último momento, né? Quando o cara faz ali 20 para 21 anos, aí o clube deixa encostado ou manda para empréstimo num clube do interior de Minas, que seja, onde ele normalmente nem tem chance. O Cruzeiro fez isso recentemente com o Everton, que até tá de volta aí. O Cruzeiro fez isso com o Rodrigo Basílio, goleiro. Alguns atletas que o clube simplesmente não aproveitou, ficou emprestando, o cara acabou sumindo. E eu espero que o Cruzeiro tenha uma capacidade de utilizar de forma mais racional esses jogadores, tá? Que estão estourando a idade de base agora. Eu lembro aí do Pedrão, zagueiro, do Xavier, volante, do Arthur Viana, atacante, do Josefer, que é volante. E eu acho que não seria um absurdo, inclusive, tentar dar oportunidade para esses jogadores ainda esse ano, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, em que uma vaga na Libertadores ficou difícil. E assim, os jogadores estando treinando ali, né, o Fernando Diniz podendo observar esses atletas, eu acho que é mais fácil aparecer uma chance para eles ou não, porque o Diniz não conhece os jogadores do Sub-20 do Cruzeiro. Acho que uma boa amostra disso foi ele ter colocado o Tevez para jogar como atacante central, né, um segundo atacante por dentro ali na partida contra o Fluminense, que ele ficou mais de 20 minutos em campo e mal tocou na bola, porque não é a função, não é a característica do atleta, né? O Diniz mexeu mal no Cruzeiro naquela circunstância ali, tá? Então acho que o jogador precisa ter oportunidade sim, mas o técnico tem que ter um entendimento da característica do jogador para poder aproveitá-lo bem. E se tem um cara da base do Cruzeiro que tá pedindo espaço há muito tempo, esse cara é o Josefer, né? Que tá aí nos últimos meses de categoria de base. O último jogo do Sub-20 aí a gente ganhou do Coimbra, ele fez 2 gols inclusive. É um volante que tem jogado muito bem, é um cara que pode fazer o papel que o Diniz gosta nos volantes, né, desse dinamismo ali, pode ser uma alternativa bem interessante para o próprio Matheus Henrique, que é muito bom jogador, mas não vai jogar todas, né, e é um jogador que eu torço muito para que receba oportunidade. Nada contra os outros, eu acho que todos aí têm uma utilidade. O Pedrão, que renovou o contrato recentemente, acho que é um bom zagueiro. O Xavier fez uma
final de Brasileirão muito ruim, mas vinha fazendo bons jogos também no Sub-20, né? O Arthur Viana é um centroavante de força física, não é um jogador espetacular, mas que pode ser útil em certos contextos. Enfim, o Cruzeiro tem gente de qualidade na base aí, alguns jogadores mais jovens também, e eu espero que o Diniz não aproveite ano que vem, eu espero que ele já comece a aproveitar esse ano, porque o elenco do Cruzeiro tem mostrado problemas, né, na finalização e também nesse setor de meio campo, tá? Eu não estou plenamente satisfeito, especialmente com as mexidas que o Diniz faz. No último jogo o Barreal entrou e foi jogar como volante, foi horrível, não jogou nada, tá? Então eu acho que o Cruzeiro precisa e deve sempre buscar soluções dentro do próprio clube. O Rinaldo Vinícius pergunta: com o salário mais baixo, tempo de contrato menor e pedido de desculpas, aceitaria o Dudu de volta? Por mais que o pessoal pegou bode dele, acredito que acrescentaria qualidade técnica no nosso ataque pro ano que vem. Rinaldo, obrigado pela pergunta. Eu estou gravando esse vídeo antes da partida Red Bull Bragantino e Palmeiras, tá? Então pode ser que o Dudu arrebente, faça 3 gols lá. Mas enfim, o Dudu nessa atual temporada 2024 com a camisa do Palmeiras, ele participou de 12 jogos até o momento, a maioria vindo do banco, não tem nenhum gol e não tem nenhuma assistência. E é justamente por isso que eu não consigo me empolgar muito com a possibilidade de contratação desse jogador. E você citou aí salário mais baixo, tempo de contrato menor e pedido de desculpas. Eu acho que salário mais baixo seria elementar, tá? Não faz o menor sentido o Cruzeiro tentar contratar o Dudu pelos valores que foram citados, muito menos oferecer um contrato de 3 anos e meio, 4 anos, como era o citado. Isso aí é completa loucura. Agora, o negócio do pedido de desculpas, não faço a menor questão, tá? Jogador profissional, ele estava numa negociação com o Cruzeiro, falou que vinha, depois voltou atrás, mas foi torcida organizada. Eu não quero saber. Ele não veio pro Cruzeiro, dane-se. Se no futuro a negociação der certo e ele vier pro Cruzeiro, problemas, tá? Eu quero jogador de futebol que jogue bola. Eu não quero jogador que goste de mim, eu não quero jogador que ame o Cruzeiro, eu quero jogador que cumpra o papel dentro de campo. E eu não sou favorável à contratação do Dudu, não porque ele não veio há poucos meses atrás. Eu não sou favorável à contratação porque eu não tô vendo o Dudu jogar porra nenhuma no Palmeiras, tá? Então assim, eu não consigo olhar pro Dudu e falar, ele vai acrescentar qualidade técnica. Porque aquele Dudu que acrescentaria qualidade técnica, ele existe ainda? Eu não sei. Não sei mesmo. Ele teve uma lesão muito grave, ficou 1 ano sem jogar, tá voltando agora, tentando recuperar. A gente sabe que o Palmeiras enxotou ele, né? A tia Leila deixou bem claro que não queria ele por lá. O próprio Abel Ferreira também não morre de amores pelo jogador. O Dudu é egocêntrico, é um jogador difícil de lidar. Então assim, não faço questão, sabe? O Dudu vem pro Cruzeiro. Se vier pro Cruzeiro eu vou falar, tá bom, tomara que dê certo. Né? Se não vier pro Cruzeiro, não faz diferença nenhuma também. Segue a vida dele lá, já saiu uma vez, já não veio a outra. Sabe, assim, eu não tenho nenhuma relação passional com o Dudu. É um cara que foi aqui da base do Cruzeiro, saiu daqui sem ter feito nada de muito relevante pelo clube, né? Quando ele começou a jogar, ele foi enxotado pelo Cruzeiro, algo que já tinha acontecido inclusive, né? Gestão do Perrella, precisava fazer dinheiro, né? Para cobrir rombos ali no caixa, era o último ano de gestão, o Dudu foi mandado lá para a Ucrânia, fez gol do Cruzeiro, fez o gol do rebaixamento. O Cruzeiro foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, não foi pelo Dudu, gente. Fez o gol de um 2-0 na última rodada, que a gente já estava todo fodido, né? Então, assim, o Dudu é um jogador que teve muita qualidade, mostrou isso, só que eu não tô vendo ele mostrar mais. Então, nesse contexto, futebol é momento, né? Não adianta você trazer um jogador em 2025 pelo que ele fazia em 2018, né? Então, nesse momento, eu não contrataria o Dudu. Mas não é nada pelo bode que foi feio. Não, ele deu a palavra e voltou atrás. Eu não tô nem aí. Jogador de futebol, eu quero que jogue futebol bem pelo meu clube, tá? Eu não gosto da ideia de trazer o Dudu, primeiramente por essa relação próxima com o Alexandre Matos, tá? E pelos valores bizarros envolvidos nessa negociação. Acho que o Cruzeiro não tem que entrar nessa de jeito nenhum. E espero que o Pedro Lourenço saiba muito bem até onde ele pode confiar no Alexandre Matos, tá? Porque esse negócio do Matos ser muito amigo de empresário, muito amigo de jogador, o dinheiro que tá na roda aí é o dinheiro do Pedro, tá? Que o Pedro seja inteligente nessa aí, para não trazer quem o Matos quer que traga a qualquer custo. A qualquer custo é o caralho. Se o Dudu quisesse vir para ganhar pouco dentro da realidade do Cruzeiro, talvez poderia ser uma aposta, mas é um jogador para ser recuperado, porque tecnicamente o Dudu não joga bola há muito tempo. Michel Souza pergunta: você manteria o Rafa Silva no elenco? Acho ele um atacante muito bom, mas não consegue ter sequência. Michel, obrigado pela pergunta. Nesse momento a minha resposta é depende, tá? Depende do que o Rafa Silva fizer nessa reta final de ano, né? Ele tá voltando agora
depois de uma grave lesão, perdeu aí mais de um turno de Campeonato Brasileiro, né? Ele machucou contra o Vasco, a gente já jogou contra o Vasco no segundo turno, ele ainda não voltou. Tem 16 jogos pelo Cruzeiro na temporada e 4 gols marcados. Eu gosto do Rafa Silva, eu acho ele um atacante de boa qualidade técnica, mas o aspecto físico dele, né, da gente não poder confiar em contar com ele, porque ele machuca muito, é algo que precisa pesar. Então qual seria o cenário, na minha opinião, pra gente tentar ir fazer uma renovação de contrato com o Rafa Silva? Ele jogar pra caralho essa reta final de ano, sabe? Meter um monte de gol, ajudar a gente no Brasileiro, ajudar a gente a ganhar a Sul-Americana. Se ele fizer isso, aí sim a gente tenta uma renovação. Se ele tiver um desempenho mediano, ruim, razoável, tal, aí acaba o contrato, segue a vida, tá? Eu não sou muito... jogador tem que ficar, não sei o que, não. Rafa Silva é um jogador super bacana, profissional, ajudou muito a gente no acesso, teve bons momentos esse ano também, né? Marcou gols importantes ali, mas a gente precisa de jogadores que possam jogar, a gente precisa de gente disponível para ajudar dentro de campo, e o Rafa infelizmente sofre demais com lesões, tá? Então se ele comer a bola nessa reta final de temporada, bora renovar. Se isso não acontecer, termina o contrato, eu acho que ele deve seguir a vida dele em outro lugar. Giliar Júnior, se um clube quiser comprar apenas um percentual do jogador, por exemplo, 20%, é possível? Pergunto isso pois alguns clubes que possuem direitos federativos do jogador possuem baixos percentuais dos direitos econômicos. Sendo assim, uma eventual transação ficaria mais barata para o clube adquirente se ele pagasse apenas uma pequena fatia. Giliar, obrigado pela pergunta. Sim, é possível, tá? É possível que um clube adquira 10% dos direitos econômicos do jogador e adquira com isso os direitos federativos dele. Só que para isso tem que ter a concordância da outra parte. E não é muito provável, não é muito inteligente, né? Um clube que está aqui com um jogador bom. Vamos supor aqui um jogador X, pode ser o Dudu, que a gente acabou de falar aí. O Dudu, ou sei lá, qualquer jogador, tá? Você vira e fala assim, ó, eu quero contratar o jogador tal, só que eu quero comprar só 10% do passe dele e os outros 90% ficam com você. Aí você me manda o jogador, eu fico com 10%, se der bom, você fica com 90% da venda. Isso não faz nem sentido, você entende? Do ponto de vista lógico, não faz sentido para quem compra, não faz sentido para quem vende, mas é possível? É possível, inclusive, que um clube tenha o direito federativo do jogador e não tenha o direito econômico do jogador. 2 exemplos em que aconteceu isso. Dedé e Léo, né, atletas que foram contratados ainda numa época de outra gestão, né, quando tinha uma regra que empresas, por exemplo, podiam adquirir direitos econômicos de atletas. O Léo e o Dedé nunca foram do Cruzeiro. Eles eram jogadores de empresários que nem eram ligados ao futebol necessariamente, né? E eles estavam cedidos ao Cruzeiro. O direito federativo era do Cruzeiro, o direito econômico não era do clube, tá? Então só para te mostrar um exemplo prático de que isso é possível, até com 0% de direito econômico, tá? O direito federativo é sempre do clube onde o atleta está jogando. Então quando um jogador está emprestado, por exemplo, ele tem a cessão temporária dos direitos federativos, os direitos econômicos são uma coisa totalmente à parte. Eu sei que é um pouquinho confuso, mas para responder de forma bem resumida, é possível sim, amigo. Matheus Silva pergunta, provavelmente o Grando não será contratado pelo Cruzeiro. Caso o Cabral também não seja adquirido pelo Grêmio, seria um bom negócio trocá-lo com o Santos pelo Brasão? Matheus, obrigado pela pergunta. Eu acharia uma ótima ideia, né? Gabriel Grando não faz o menor sentido o Cruzeiro comprar o passe dele, né? E a gente pode dizer que o Gabriel Grando é o 4º goleiro do Cruzeiro atualmente. O Léo Aragão está à frente dele aí na preferência, né, da comissão técnica, da preparação de goleiros também, tá? Então não faz o menor sentido o Grando ser comprado pelo Cruzeiro, no final do ano termina o empréstimo, ele volta pro Grêmio. O Rafael Cabral também não tá jogando no Grêmio, tá? Ele volta ao Cruzeiro no final do ano e tem mais um ano de vínculo. Eu duvido que o Grêmio vá comprar o Rafael Cabral, que é 2º ou 3º goleiro deles, isso aí varia um pouco. E com relação ao Gabriel Brasão, aí tá o grande empecilho da história, né? Porque, pô, não tem por que o Santos querer trocar o Gabriel Brasão no Rafael Cabral, né? O Brasão tá fazendo uma boa Série B, é titular do Santos, né? Ele entrou por causa da lesão lá do titular do João Paulo, tá dando conta do recado, tá jogando muito bem, fazendo uma ótima temporada, e eu fico muito feliz pelo Gabriel Brasão, né, porque era um goleiro que sofria muito com lesões, não tinha conseguido se firmar em lugar nenhum, e agora com 23 anos, né, teve essa oportunidade no Santos, tá jogando e muito bem, tá? Se você quer trocar o bracinho de jacaré de 34 anos por um goleiro promissor de 23, formado na sua base, adoraria ter o Brasão nessa troca, mas eu duvido que o Santos
Santos queira, tá? Agora, se o Santos quiser o Rafael Cabral, precisa nem mandar o brasão, só quiser o Rafael Cabral, eu topo também, tá? Se quiser, troca no brasão e o Cruzeiro paga mais uma moeda, eu acho interessante também, tá? Acho que o Rafael Cabral não tem o menor clima para voltar a jogar pelo Cruzeiro e gosto do futebol do Gabriel Brasão, acho que é um goleiro de muito futuro, né? Ele tem apenas 23 anos ainda, mas aí a gente tem que lembrar alguns detalhes, né? Nós já temos o Cássio, já temos o Anderson, então já tem 2 goleiros. Trazer o Brasão para disputar a condição de terceiro goleiro ou de reserva do Cássio com o Anderson não faz muito sentido, tá? Então, se for possível a gente trocar o Rafael Cabral, às vezes num jogador de linha do Santos ali, tipo o Sandri, né, que não tá jogando muito com o Santos, sofreu muito com lesões também, eu gostaria dessa ideia, tá? Que a gente tentasse buscar outros jogadores, porque goleiro eu acho que nós estamos bem servidos. E o Wesley Rodrigues pergunta: a concentração dos jogadores na Toca 2 é sempre antes dos jogos ou depois? E é normal ter bebida alcoólica nas concentrações? Wesley, obrigado pela pergunta. A concentração dos jogadores em partidas em casa, né, como você citou aí, o Cruzeiro vai jogar no Mineirão, concentração é feita na Toca da Raposa, ela é feita apenas antes da partida, tá? Acabou o jogo, os atletas normalmente são liberados, vai cada um para sua casa, tá? Quando que tem concentração pós-jogo? Quando é duelo fora de casa, ou quando a delegação está junta numa viagem, coisa do tipo. Que aí tem a concentração antes da partida, joga, depois do jogo todo mundo se reúne, volta pro hotel, né, onde a delegação está, e aí se os atletas serão liberados ou não depende muito, mas normalmente eles não são liberados, volta a galera toda, e tá sendo voo fretado inclusive, né, volta a galera, e quando chega em Belo Horizonte, aí os atletas são liberados. Com relação à bebida alcoólica, antes do jogo não existe, tá? Simplesmente não existe, porque bebida alcoólica, gente, ela não é uma coisa indicada para atleta de futebol, né? Para atleta de nenhuma modalidade, inclusive, né? O álcool não é um negócio muito legal. E até onde eu saiba, pelo menos, as únicas circunstâncias em que há utilização de bebida alcoólica, digamos assim, né, patrocinada pelo clube aos atletas, é em comemoração de título, né? Quando você tem ali algum resultado expressivo e tudo mais, aí sim o pessoal leva ali uma cerveja pra galera, pra tomar uma. Em condições normais, gente, futebol profissional não tem isso, tá? Inclusive tem atletas, né, que falam de histórias aí de que nos anos 90 e tudo mais, os jogadores que iam pro antidoping, né, eles davam cerveja pros caras tomar uma, poder ajudar, né? Às vezes tem um jogador que tem uma dificuldade ali para fazer um xixi e tudo mais, mas esse tipo de coisa também não é utilizado atualmente, tá bom? Então, basicamente a resposta é essa. Tem bebida alcoólica? Não, tá? E concentração é antes do jogo. Nem faria sentido concentrar depois da partida, independente do resultado. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e também fazer o seu questionamento para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!